Boa tarde. Boas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom. Boa tarde. E aí, estão preparados para falar de inteligência emocional? Coloca aí no chat, só para eu saber se tem alguém aí que nunca ouviu falar de inteligência emocional. E também se você é de engenharia de software ou não. Só para eu ter uma ideia. Eu não sou da área de software. No entanto, já sei o que é inteligência emocional. Já ouvi Boa. falar. Boa. Legal. Então vamos lá. O objetivo aqui hoje é a gente conversar um pouco sobre inteligência emocional, o que é, de onde veio, e falar sobre quais são os impactos que ela tem na carreira em engenharia de software especificamente. Tá bom? Claro, vai ter algumas coisas que se aplicam a outras áreas, com certeza, mas o foco aqui é mais para a área de engenharia de software. Tá bom? Só me apresentar rapidamente para vocês saberem quem eu sou. Né? Meu nome é Gabriel Sestaro, eu trabalho como consultor especialista na UBEI, também sou mentor voluntário no Movimento Codar, que é um movimento de formação de jovens para a tecnologia. Sou bacharel em sistema de informação, fiz um MBA em gestão de pessoas e também atuo como coach e mentor. Tá, ali tem meus links, meu GitHub, meu LinkedIn e o meu blog. E é isso aí, vamos lá. Então, a agendinha para hoje. Vamos falar sobre o que é inteligência emocional, como funciona a progressão de carreira em engenharia de software, qual a relevância das emoções, será que é relevante numa área técnica, que nem engenharia de software? Quais são os principais motivadores no ambiente profissional, os impactos da inteligência emocional nas decisões de carreira, e no final vou dar algumas dicas aí para aumentar o grau de quociente emocional. Já ouviram falar de quociente emocional? Vocês conhecem o QI, com certeza. E o que é? Boa, vamos lá. Então, algumas perguntas frequentes quando a gente fala de inteligência emocional. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar disso, né? E eu quis trazer e espero responder essas perguntas aí durante a apresentação, tá bom? O que é, de onde surgiu, como mensurar, se nós herdamos ou não, podemos aprender, quais são os impactos e como que a gente desenvolve. Então, vamos começar falando aqui de inteligência emocional. De onde veio? Tá? Apesar de parecer um termo da modinha, aí, parece que surgiu ontem, né? Todo mundo fala de inteligência emocional. Mas, na verdade, o construto, né, da inteligência emocional ele surgiu pelo menos em 1920, tá? Então, tem no mínimo mais de 100 anos, né? E aí, o Thorndike fez um estudo sobre inteligência social. Depois, em 66, surgiu o termo inteligência emocional. Em 88, o quociente emocional. E aí, depois disso, começaram a surgir modelos científicos, tá? O primeiro modelo científico foi o de Salovey-Meyer, que é baseado no QI. O segundo, depois, foi do Daniel Goleman. E o Daniel Goleman ele tem um foco muito mais para a carreira, para organizações. E foi ele que popularizou a inteligência emocional. Então, muito do que a gente ouve hoje sobre inteligência emocional veio do Goleman. E depois o Baron criou um outro modelo que é mais focado em bem-estar, em saúde e bem-estar. Tá? Como a gente está falando de carreira aqui, o que eu utilizei como principal referência é o estudo do Goleman. Tá? Então, inteligência emocional, ela possui 5 domínios. E desses domínios a gente pode dividir eles em 2 grupos. Um grupo mais focado no individual e um grupo mais focado no social. Né? Então, quais são as habilidades ou os domínios do grupo individual? Autoconsciência, autocontrole e automotivação. O que é isso? O que é autoconsciência? Vocês conseguem dizer para mim, falar um nome de qual é a emoção que vocês estão sentindo nesse momento? Agora? Como vocês estão agora? Vocês estão felizes? Vocês estão tristes? Qual é a emoção que você está sentindo? A habilidade sua de perceber isso ou de não perceber isso é a autoconsciência. O autocontrole é a nossa habilidade de regular essa emoção. Então, se eu estou muito feliz e eu preciso ficar um pouco mais relaxado, essa habilidade de regular a emoção é o autocontrole. E a automotivação é a habilidade
que a gente tem de se motivar para fazer aquilo que a gente precisa fazer ou de ser quem a gente quer ser. Depois nós temos mais 2 domínios, que são os domínios sociais. Tá? E a base para todas as habilidades sociais é a empatia. O que é empatia? Empatia, a gente pode categorizar ela de 3 formas, tá? Isso está lá naquele livro Foco, do Daniel Goleman, que é um livro muito bom, recomendo. Então, primeiro ponto da empatia é a empatia cognitiva. O que é isso? Né? Cognição, pensamento. Então, é a nossa habilidade de reconhecer a emoção no outro, na outra pessoa. Né? Reconhecer o que a outra pessoa está sentindo. Essa é a empatia cognitiva. Aí tem a empatia emocional. O que é empatia emocional? Né? Então, tem a cognição, que é o pensamento, e tem a emoção, que é o sentir. Então, é você conseguir sentir o que o outro está sentindo. Acho que um exemplo que fica muito legal sobre empatia emocional é quando você assiste um filme, ou uma série, ou algo, e você consegue sentir emoção. Alguém aí já se emocionou quando assistiu um filme? Né? Ficou feliz ou ficou triste por alguma coisa que aconteceu no filme? Isso é a sua empatia emocional. E isso é muito interessante, essa questão do filme, porque o nosso cérebro ele não reconhece a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Para o nosso cérebro, a emoção é a mesma, e a emoção é real. E esse é um ponto muito interessante. Por último, a empatia tem a preocupação empática. O que é isso? É a sua habilidade de perceber que uma outra pessoa precisa de ajuda e você espontaneamente está disposto a ajudar. Por último, a habilidade social é a nossa habilidade de lidar com relacionamentos. Uma pergunta interessante é: a inteligência emocional, ela é herdada? Ela pode ser aprendida? Como que funciona isso? E a resposta é as duas coisas. Tá? Ela é herdada, sim. Então, nós temos características que nós trazemos já dos nossos pais, e isso vai facilitar ou dificultar um pouco o nosso domínio dessas habilidades. Então, isso já vem um pouco, sim, de quando nós nascemos. Mas, isso não quer dizer que você está destinado àquilo. Você pode aprender, pode evoluir cada uma dessas habilidades. Tá bom? Então, espero que aqui eu já tenha coberto pelo menos 5 tópicos. E, na verdade, tem um que eu não falei, mas eu vou falar agora, que é sobre como mensurar. Né? Como é que a gente mensura? Como é que a gente sabe se eu tenho muita ou tenho pouca inteligência emocional? Bom, tem basicamente 3 formas de fazer isso. A primeira é eu perguntar: você se considera inteligente emocionalmente? E isso é um pouco difícil, né? Porque qual é o parâmetro que você vai usar? Você pode falar, se comparar com meu pai, eu sou X inteligente emocionalmente. Se comparar com o Dalai Lama, talvez eu seja outra coisa. Então é difícil ter uma validade científica quando a gente pergunta para as pessoas. Uma outra forma de mensurar é pedir relatos. Então, pedir para uma outra pessoa descrever você. Será que a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, sua irmã, seu esposo, sua esposa, eles conseguem dizer quão inteligente emocionalmente você é? E o problema dessa abordagem é que ela geralmente está muito mais ligada à sua reputação do que aquilo que você realmente é. Então é difícil validar cientificamente. E a terceira abordagem é você resolver problemas que dependem de situações emocionais. Então, quão hábil você é em resolver problemas que dependem das suas emoções? E esse é o ponto que é usado para medir cientificamente a inteligência emocional. Um ponto interessante que vale comentar é que hoje não existe uma forma científica que seja baseada e seja validada por psicólogos
para dizer o quão inteligentes emocionalmente nós somos. Tá? Então, não existe ainda uma ferramenta que diga, você tem 150 de quê? Não tem isso. Tá? Isso ainda está em desenvolvimento. Dúvidas até aqui? Ok. Vamos lá. Ok, falamos de inteligência emocional. Respira aí. Agora vamos falar um pouco de carreira. Então, desenvolvimento na carreira. Tá? Primeiro falar um pouco sobre como funciona o desenvolvimento de carreira, e isso serve para qualquer carreira, tá? Não serve para engenharia de software só, não. Um resumão, assim, de carreira as pessoas se desenvolvem quando elas lidam com atribuições e responsabilidades de maior complexidade. Quer saber como você se desenvolve na sua carreira? É assim, lidando com atribuições e responsabilidades de maior complexidade. O que são atribuições? São as funções, é aquilo que você faz no dia a dia. São suas atribuições. Responsabilidade é aquilo que é exigido de você, tá? As decisões que você pode tomar. E aí, tudo isso pode ser medido por níveis de complexidade, ok? E tem aqui pelo menos 6 níveis de complexidade, ok? Que são validados pela ciência. Então, o teu nível de atuação, se ele é operacional, estratégico ou tático. A abrangência da sua atuação, então se é internacional, se é nacional, se é regional. O escopo da sua responsabilidade, então se as decisões que são exigidas de você, elas têm impacto na organização como um todo, têm impacto numa área, têm impacto num time, ou se elas só impactam você mesmo. Depois, o nível de estruturação das atividades, então se está muito estruturado ou está pouco estruturado. O tratamento da informação, então você é a pessoa que decide, você é a pessoa que coleta informação, que analisa, né? E, por último, o seu grau de supervisão e autonomia. Então, o quanto de autonomia você tem para executar aquilo que você precisa no dia a dia. Agora vamos falar sobre engenharia de software. Tá? Bom, como funciona a carreira em engenharia de software? Para aqueles que são mais sêniores aí, já estão careca de saber disso, provavelmente. E para quem é mais júnior, talvez seja interessante conhecer um pouco mais. Ela começa com uma base, tá? E essa base geralmente tem ali, isso muda, cada empresa chama de um jeito, mas basicamente você tem o primeiro nível, que é o de estágio ou de aprendiz, que é quando você está começando ali na área. Depois tem o nível de júnior, pleno e sênior. E essa é a base da carreira. Depois disso, ou inclusive durante essa subida, essa escalada na base, a gente olha para uma estrada e ela tem uma bifurcação. E é onde a gente tem que escolher se a gente quer ir para liderança, para o lado de pessoas, para o lado de gestão, ou se a gente quer ir para um lado um pouco mais técnico, que segue a mesma linha da base. Né? Importante falar que aquela base ela é sempre técnica. E aí vem esse ponto aqui que a gente tem que escolher. Se a gente vai para o braço técnico, e aí geralmente são aquelas funções de principal, engineer, arquiteto, especialista, enfim. Ou então a gente vai para o braço gerencial, que aí entra na parte de gestão, aí vários níveis de gestão, e por último lá o CTO, que é o diretor de engenharia. Por que eu deixei o líder técnico fora ali? Porque o líder técnico é um caso muito interessante. Ele, às vezes, depende muito do perfil da pessoa que vai ser líder técnico, depende do que a empresa espera dessa pessoa. E às vezes ele está no braço técnico, né, liderando iniciativas técnicas, e às vezes ele está no braço gerencial. Às vezes ele é muito mais focado em gestão de pessoas. E é por isso que ele está fora ali, porque ele pode cair em qualquer um dos braços, dependendo da situação. Um livro interessante para quem quer saber mais sobre desenvolvimento e carreira é esse livro do Rancharan,
com o Drotter e o Noel, sobre pipeline da liderança. Dúvidas até aqui? Vamos seguir. Então, inteligência emocional e engenharia de software. Essa foi uma pesquisa que eu fiz no ano passado, durante a minha especialização, tá? E 51 pessoas responderam essa pesquisa. E aqui, só para vocês terem uma ideia de quem são as pessoas que responderam a pesquisa, né? A gente tem uma amplitude de 40 anos, então pessoas entre 20 e 59 anos. A grande maioria está ali entre 25 e 34 anos. Né? Então, 78% do sexo masculino, 20% feminino, 2% preferiram responder. E a grande maioria tem ensino superior. Tá? Tem alguns ali com ensino médio, ensino técnico, mas a grande maioria com superior. E um ponto interessante é a galera que respondeu tem representatividade aqui de vários níveis. Então, tem desde o nível de aprendiz até o nível de CTO. A grande maioria está ali, júnior, pleno, sênior e líder técnico. Eu perguntei para essa galera quais eram os principais motivadores na carreira deles. O que motivava essas pessoas a trabalhar, a fazer o que elas fazem. E eles responderam, né? E aí surgiu esse gráfico, eles podiam escolher até 3. Provavelmente vocês já ouviram falar desses motivadores. Se não ouviram, eles são do jogo Moving Motivators, que é do Yuri Hanapelo, tá? Que é o pai da gestão 3.0, mais conhecido como Champ Frogs, esse joguinho. E os top 3 ali são os que eu vou comentar. E o último. Então, em primeiro lugar, vem a maestria. O que significa isso? Significa que a galera de engenharia de software gosta de ter as suas habilidades desafiadas em nível cada vez mais alto. O segundo, curiosidade. Essa galera gosta de aprender coisas novas a todo instante. E o terceiro, a relação, que é um ponto que é surpreendente e quebra muito estereótipos dessa área. Né? Porque, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas eu já ouvi essa frase algumas vezes, que a galera que entra na área de tecnologia é meio antissocial, uma galera que não gosta de se relacionar, ou que gosta de lidar com máquinas e não com pessoas. Mas essa pesquisa mostrou o contrário. Mostrou que isso não é verdade. Que as pessoas gostam, sim, de se relacionar. E é um dos top 3 motivadores. Então, esse é um ponto muito interessante. Por último, ordem. Foi o que ficou em último colocado. E significa que as pessoas dessa área não curtem muito regras e processos. Quanto mais regra, quanto mais processo, mais desmotivada essa galera fica. Alguém se identificou com esses pontos? Legal. É interessante notar que isso aqui muda de acordo com a pessoa, né? Cada ser é único, e muda de acordo com a evolução na carreira. Então eu quebrei esse gráfico por nível, para a gente ver se tinha algum tipo de diferença. E dá para ver que em cada nível, né, a maestria ela é presente em praticamente todos os níveis. Né? Mas ali em alguns níveis muda um pouco. Então no aprendiz, o aprendiz está super curioso, né? Tá lá em cima a curiosidade. Depois vem a inclinação para maestria. E aí depois vai mudando. Então cada nível tem o seu motivador um pouco diferente. Uma outra forma de olhar para motivadores, só para a gente não ficar só no Champ Frogs, são as âncoras de carreira do Edgar Schein. E eu fiz a mesma pergunta, pedi para essa galera selecionar, escolher 3 âncoras de carreira. E o top 3 saiu competência técnica funcional, que bate com a maestria, né? Então a galera ser cada vez melhor naquilo que eles fazem. Depois, estilo de vida, que é isso? É o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E ali no terceiro colocado ficou segurança e estabilidade. O que isso significa?
significa o nosso sentimento, né, de estar confortável financeiramente e no espaço que nós estamos, né, se sentir seguro. Okay? O último colocado ficou a competência gerência geral. Significa que essa área, né, tem uma grande dificuldade de preencher posições de gestão, porque as pessoas não gostam tanto da área de gestão. A maioria não. Mais uma vez, quebrando por nível, e a gente pode ver aqui que muda também, de acordo com o nível. Essa muda até um pouco mais do que a outra. Né? O aprendiz, a criatividade, bate muito com aquela outra. No júnior, é um ponto que vale notar nesse gráfico, que a segurança, para quem é júnior, é um fator super importante. Tá? Então, você que tem um júnior no seu time, ou você que é júnior e está num time, né, reconhecer esse tópico, e principalmente para você que é líder, ou você que é um pouco mais sênior, né, ajudar a pessoa que é júnior a se sentir segura no ambiente em que ela está. Ok? Boa. E aí, ok, então temos lá os motivadores, e eu perguntei para essas pessoas se as habilidades da inteligência emocional, né, aqueles 5 domínios que eu falei para vocês, se elas impactam em decisões que acontecem durante a carreira, tá? Eu não perguntei sobre a decisão de entrar na carreira, mas sim a decisões que acontecem durante a carreira. E essas foram algumas perguntas fechadas que eu coloquei. E então, mudar de empresa, permanecer na mesma empresa, a gente sabe aí quantas propostas a gente recebe todo dia, né? Toda semana. E o que faz você decidir que você vai ficar na mesma empresa que você está? Já parou para pensar nisso? O que faz você ficar onde você está? Será que as suas emoções decidem por você? Na hora que você vai tomar a decisão de seguir carreira técnica ou seguir uma carreira gerencial, o que norteia essa decisão? Né? Escreve aí no chat quem já precisou tomar essa decisão na carreira. Aqui na pesquisa tinha bastante gente que ainda não tinha tomado essa decisão, ainda não tinha chegado nesse ponto. Aceitar trabalhar com algo diferente. Então, às vezes na nossa carreira surgem oportunidades de fazer coisas que não estão ali no nosso job description, sabe? Coisas que são diferentes. Né? Por exemplo, ser mentor de alguém. E o que você leva em consideração para aceitar ou rejeitar isso? E para resumir esse gráfico, as habilidades da inteligência emocional têm impacto em todas essas decisões. Né? E um fator que foi interessante aqui é que na hora de seguir carreira gerencial ou técnica, foi a única habilidade, né, a única decisão em que uma habilidade social teve um peso maior do que uma habilidade individual. Então, na hora de pesar sobre vou para a liderança, vou para a carreira técnica, as habilidades sociais têm uma influência considerável. Bom, essas foram perguntas fechadas. E eu fiz também algumas perguntas abertas, né? Mais especificamente uma pergunta aberta nesse tópico. E quando as pessoas começaram a dar testemunho, dar depoimentos sobre o impacto da inteligência emocional nas carreiras delas, esses foram os temas que surgiram. Liderança técnica, microgerenciamento, motivação extrínseca. A gente falou sobre automotivação, né? O que é a motivação extrínseca? Motivação extrínseca é aquela que vem de fora para dentro. Né? É o seu salário, o seu benefício, é o reconhecimento que alguém deu para você, vem de fora para dentro. Gestão de conflitos, frustrações, como lidar com frustrações, trabalho em equipe e pedir ajuda. Quem aí já precisou pedir ajuda no trabalho?
Então, eu espero que até aqui eu tenha conseguido responder para vocês quais são os impactos da inteligência emocional na carreira. Dúvidas até aqui? Vou seguir. Legal. Então, como é que a gente faz para desenvolver? Né? Legal, isso aí impacta a minha vida, tá? Mas e aí? Eu faço o que com isso? Né? Provavelmente é isso que vocês estão se perguntando agora. Então, algumas estratégias que a gente já usa, que a gente já conhece, tá no dia a dia, tá? Algumas são saudáveis, outras nem tanto. Então, estratégia que eu uso, que você provavelmente usa ou já usou, né? Então, aquela fala interna com pensamento negativo, sabe? Ficar ruminando sobre alguma situação. Eu sou isso, eu sou aquilo. Esse tipo de pensamento. Então, isso não é nada saudável. Não vai te ajudar em nada. Não vai te levar em lugar nenhum. Outro ponto. Vitimização. Se colocar como vítima. Né? Ó vida, ó céus, ó azar. Também não vai te levar a lugar nenhum. De bom. Outro que a gente usa para regular emoções. Drogas. Né? Abuso de substância. Droga, álcool, cigarro. A gente usa isso, muitas vezes, para regular a emoção. Porque a gente não consegue controlar as nossas emoções. Distúrbio de alimentação. Vamos lá na geladeira e arrebenta, né? Come tudo que tá lá. Não é saudável. Mas por que a gente faz essas coisas se tem outras opções que são um pouco mais saudáveis, que são um pouco melhores, né? Então, da mesma forma que a gente fala pensamentos negativos, que a gente pensa coisas negativas sobre nós mesmos, nós podemos pensar coisas positivas, né? A gente pode visualizar coisas positivas, né? Se você não consegue lembrar, você tem uma coisa muito interessante no seu cérebro, que é a habilidade de criar coisas. E você pode criar emoções, né? Os atores são craques nisso, eles criam emoções. E é por isso que você se conecta com um ator ou uma atriz, né? Porque aquela emoção bateu em você. Exercício, em geral, eu coloquei algum exemplo aqui, né? Yoga, exercício em geral, ou caminhada, qualquer exercício é saudável. Se te fizer bem, tá valendo. E ser protagonista da própria vida, que é o contrário de ser vítima, né? Então, toma que a vida é sua. Muito bem, vamos lá. Agora eu vou dar algumas ferramentas que talvez vocês não conheçam, ou se conheçam, excelente, espero que estejam colocando em prática. A primeira, mais simples, que é super legal, é escreve a emoção. Quando você estiver passando por um momento, né, ou se você já passou por um momento em que você estava fora do eixo, né, que não estava legal, escreve essa emoção. Se você tiver papel e caneta, maravilha. Se não tiver, vai no celular mesmo. Se quiser usar o emoji, tudo bem, né? Comece a perceber as emoções que se passam aí dentro, ok? E isso vai ajudar, é um exercício de autoconsciência, é um exercício. Às vezes a gente nem sabe falar qual é a emoção. Como é que você está se sentindo? Não sei. Isso aqui vai ajudar a desenvolver essa tua habilidade. E aí é um exercício super simples. Esse vocês provavelmente já ouviram falar, né? E ouviram falar porque tem embasamento científico e funciona. Então, meditação, mindfulness e exercício de respiração. Vamos lá. Quando uma pessoa está muito ansiosa ou muito estressada, o que você fala para acalmar essa pessoa? Coloca aí no chat. Alguma ideia? Se alguém quiser se sentir confortável de falar, fica à vontade. Ninguém? Deixa eu ver aqui o chat. Para e respira.
Nossa, falaram Calma, cara. calma. Nossa, como eu detesto quando falam calma quando eu tô com raiva. Respira fundo. Olha lá. Exatamente. Antes de pedir calma para a pessoa, se você não quiser levar uma, né? Que geralmente é o que acontece. Você fala calma e você leva uma, de graça, né? Antes de pedir calma, pede para a pessoa respirar. Porque é isso que vai fazer ela se acalmar. Então, exercício de respiração. Sabe aquela respiração de neném? Né? Aquela respiração pelo diafragma. Então, você começa enchendo a barriga e depois vem para o peito. Faz aí comigo. E solta. É isso. Exercício de respiração. Faz 10 segundos. Não precisa muita coisa, não. Se quiser fazer mais, tá valendo também. Ok? Outra forma, né? A meditação mindfulness. Para que a meditação mindfulness é boa? Tá? Para muita coisa, realmente. Olha, eu fiz uma aula inteira sobre isso. Dá para ficar falando aqui e escrever livros sobre meditação mindfulness. Mas eu vou falar aquilo que eu acredito que ela ajuda muito. Para foco. Tá? Então, se você precisa focar para fazer alguma coisa, por exemplo, você está lá escrevendo código, mas você está pensando no que aconteceu em casa, você está pensando no rolê que você vai dar no final de semana, está pensando em outra coisa. Você precisa focar, se concentrar para resolver um problema, né? Meditação mindfulness é sensacional para você, vai te ajudar muito, tá? É um exercício de foco. Essa aqui é muito interessante. Essa aqui eu peguei ela do professor Brackett, da Universidade de Yale. E é muito interessante. Então, quando acontecer alguma coisa com você, né? De novo, alguma coisa que te tira do eixo, lembra lá do escrever a emoção? Vai usar ele aqui também. Então, reconheça o gatilho. O que disparou? Por que você está super feliz? Está querendo pular de paraquedas? Ou por que você está super depressivo? O que foi que aconteceu? Reconhece qual é o gatilho. O que disparou essa emoção em você? Depois, sinta essa emoção. A emoção foi feita para ser sentida. Sinta. Não é para você jogar para debaixo do tapete, que é o que muita gente faz, né? Guilt, já fiz muitas vezes. Não é para vomitar nos outros, tá? Emoção foi feita para ser sentida. Sinta. Depois, para um momento. Respira, ó, o exercício de respiração. Pare um momento. Ok? Então, eu costumo dizer que até aqui vem aquele 5 minutos de loucura, sabe? Você se tranca no banheiro, doideira. E aí agora você para e pensa. Tá? Para você pensar e criar uma estratégia, visualiza a melhor versão de você mesmo. Pensa assim, ó, se hoje eu estivesse no meu melhor momento, o que eu faria? Qual estratégia eu usaria para resolver? Crie a sua estratégia, ok? Você vai saber qual é a estratégia que você vai usar. E sucesso! Quanto mais você repetir esse exercício, melhor, mais consciente você vai ser em relação às suas emoções e você vai tomar melhores decisões na sua vida. Tá? E um ponto interessante aqui é que se tem uma coisa da qual você nunca vai se arrepender na sua vida, é de ser a melhor versão de você mesmo. Mais uma, essa aqui é muito legal para grupos. Então, se você tem um grupo, e eu tenho certeza que você tem um grupo, né? Pode ser o seu time, pode ser a sua sala de aula, se você está estudando, pode ser a sua empresa, pode ser a sua família, o grupo que você quiser. Pode ser você e a tua esposa ou teu esposo, fica à vontade, sua namorada, namorado. Isso é um acordo. E acordo escrito, tá? Se quiser assinar, até pode assinar também, não tem problema não. Então, primeiro passo. Então, como queremos nos sentir
o quê? Escreve quais são os sentimentos que você quer. Eu quero me sentir feliz, espero que ninguém queira se sentir triste. Se bem que às vezes a gente precisa se sentir triste, mas isso é papo para um outro dia. Mas de preferência, né, aquilo que a gente quer todo dia são coisas boas. Então, o que você quer se sentir? Como é que você quer se sentir? E aí, o segundo passo, para ter esse sentimento todos os dias, tá? De forma consistente. Então, não é no mês que vem, é hoje, amanhã, todo dia. O que vocês vão fazer? Cria estratégia. E o terceiro, nós vamos apresentar e gerenciar os conflitos através do quê? E esse ponto é muito importante, não negligencie esse ponto, porque vai acontecer conflito. Vai dar problema. Tenho certeza que vai dar problema. Mas, como é que vocês vão gerenciar os problemas? Ok? Como é que vocês vão gerenciar os conflitos? Muito importante. Então, mais uma, né? Essa é a ruler. Também veio do professor Brackett. O que é ruler? Reconheça, entenda, nomeie, expresse e regule. Tá? Então, tem uma tabelinha aqui para facilitar. Às vezes vai acontecer uma situação que é só você com você mesmo. Às vezes vai acontecer uma situação que é você com outra pessoa. Né? Se for com outra pessoa, coloca o da outra pessoa também. Tá? Nem tudo é sobre você apenas. Às vezes tem a ver com o outro. Né? Então, primeiro, como foi que eu me senti? Ou como foi que a outra pessoa se sentiu? Né? Escreve isso. Entenda o que causou, qual foi o gatilho. Depois, como foi que você se expressou, ou que a pessoa se expressou, e regulou ou não regulou aquele sentimento. Ok? E depois, o último passo, né? A gente está acostumado a fazer retrospectiva, né? Já ouviu falar de retrospectiva? Boa. Mas essa é de verdade, tá? O que eu poderia ter feito para lidar melhor com essa situação? E às vezes a gente está olhando para o passado, né? Algo que já aconteceu. Mas mesmo coisas que já aconteceram no passado, a gente pode pensar em coisas que a gente pode fazer a partir de agora. Então, as duas perguntas. Tá? O que eu poderia ter feito melhor lá atrás, quando aconteceu? E o que eu posso fazer agora? Beleza? Vamos lá. Bom, até agora eu compartilhei com vocês várias ferramentas que estão por aí e vocês podem pesquisar, vocês vão achar ferramentas dessas. E se vocês me permitirem, eu queria compartilhar com vocês coisas que me ajudam ou que me ajudaram durante a minha carreira. Eu não falei para vocês, mas eu tenho 11 anos de carreira e eu já passei por bastante dessa base e desses braços ali. Já trabalhei nos dois braços, tanto como arquiteto, como especialista, também já trabalhei na parte de liderança. Então, muito disso que eu estou falando para vocês eu já vivi, tá? Não é só científico, tem experiência minha aqui também, né? Mas tem embasamento científico também. E, bom, vou compartilhar com vocês coisas que me ajudam. Talvez algumas se apliquem a vocês, talvez não, né? Cada ser é único, nem sempre o que funciona para um funciona para outro. Mas eu vou compartilhar. Tá? Então, primeiro ponto, modelos que inspiram. Tá? Pessoas modelo. Então, eu tenho na minha família, às vezes são amigos, né? E pessoas famosas que têm uma ou outra habilidade que me inspiram. Que eu olho e falo, nossa, eu quero ser desse jeito. Então, isso me ajuda. Busca por autoconhecimento. Tá? Isso aqui é uma busca que eu acredito ser eterna. Tá? Eu acho que nunca eu vou saber tudo sobre mim mesmo. Mas buscar me ajuda a entender algumas coisas. E como que eu faço isso? Através de alguns livros, exercício, né? Às vezes reflexão, simplesmente parar e pensar. Esse MBA que eu fiz para buscar autoconhecimento. Foi o motivo de eu ter entrado no MBA. Tá? Teste de personalidade. Teste de personalidade a gente tem que tomar cuidado para não se enfiar na caixinha, sabe?
Porque às vezes o teste de personalidade parece que quer colocar a gente dentro de uma caixa. E cuidado com isso, tá? Você não tá dentro dessa caixa. Por mais parecido que seja. Mas só de ler aquilo já ajuda a trazer algumas coisas. Às vezes a gente consegue ver coisas que a gente nem sabia que existia. Fazer terapia, tá? Tem me ajudado bastante. Outra coisa, professores, líderes, mentores e processo de coaching. Tá? Eu tive excelentes professores na faculdade, na escola, né, no MBA, e trocar ideia com os seus professores, né? Eu tenho amizade com alguns professores até hoje que eu converso com eles e ajuda muito. Eu também tive bons líderes e também tive péssimos líderes, mas, né, foque nos bons, ok? E aprenda com eles. Tive mentores e eu fiz um processo de coaching que me ajudou muito. Não é à toa que eu fiz formação de coaching e virei mentor. Eu fiz porque me ajudou e eu acredito que pode ajudar pessoas. Okay? Ajudar as pessoas. Né? Eu sou um cara que tenho prazer em ajudar as pessoas. Então, pode ser como amigo, como colega, no meu blog. Eu fico super feliz quando alguém fala que leu uma coisa no meu blog e aprendeu alguma coisa. Como líder, como mentor, como coach, enfim, ajudar as pessoas. Né? Compartilhar conhecimento. Isso aqui que eu estou fazendo hoje, por exemplo, de compartilhar conhecimento, é uma coisa que ajuda tanto vocês que aprendem alguma coisa, né? Eu espero, mas também me ajuda, tá? Então eu aprendo muito, eu evoluo muito quando eu faço isso. Meditação também faço, não faço todo dia não, mas eu faço. Conversa sincera e com profundidade. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa um tanto reservada, mas tem algumas pessoas que são da minha confiança e eu troco ideia com elas de vez em quando. E são ideias realmente profundas, né? Que a gente fala de verdade o que está acontecendo. E isso ajuda muito. Se você tem uma pessoa de confiança, troque ideia com ela, né? É importante, vai te ajudar. Uma estratégia que eu uso muito, né? Isso é no dia a dia, assim, é arquitetar pequenas vitórias, tá? Então, às vezes você tá meio na bad, você tá lá tentando resolver um código ou tentando desenhar uma solução qualquer e você fica lá meia hora, uma hora e nada sai do lugar. Acontece. Às vezes eu paro e crio algo que seja pequeno, rápido de fazer, que para mim é uma vitória. Então, por exemplo, às vezes eu vou lá e pego o violão e toco uma música. Para mim é uma vitória. Eu gosto de música. Às vezes eu pego a bike, tem uma bike aqui atrás de mim, não sei se dá pra ver. Vou lá e corro 5 minutos. Tá? Às vezes eu preciso guardar a louça. Cara, é uma vitória. Pequenas vitórias. Passos simples. Vai arrumar sua cama, sei lá, qualquer coisa. Aprender, né? Eu pulei um, já volto nele. Mas aprender é todo instante. A todo momento é uma oportunidade de aprender. É assim que eu penso, pelo menos. Organizar objetivos. Isso ajuda muito sobre, principalmente, automotivação. Sobre o que te motiva. Para que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você acorda e levanta todo dia? Quais são os objetivos que você tem na sua vida? E organizar os meus objetivos me ajuda muito a pensar sobre isso. Eu tenho um Trello lá, cheio de cards, de coisas que eu realmente quero atingir na minha vida. E eu já eliminei vários deles, porque às vezes a gente coloca lá um monte de coisa, faz aquela lista gigante e que a gente nunca nem olha para ela. Aí não serve para nada. Tá? Faça de verdade, se for fazer. Feedbacks. Quando eu recebo feedbacks honestos, feedbacks sinceros, eu sempre reflito sobre eles. Isso me ajuda. E música, né? Eu gosto muito de música e música é uma coisa que me acalma. Então, às vezes, quando eu tenho aquele turbilhão de pensamentos e que eu não consigo focar, se eu colocar um fone de ouvido e estiver ouvindo música, provavelmente é porque não tá passando nada na minha cabeça. Eu só consigo me concentrar na música. E eu uso isso como estratégia, às vezes, para me acalmar, né?
diminuir o nível de energia para depois poder fazer alguma outra coisa. Ok? E uso como lazer também, lógico. Mas estou falando aqui sobre o que me ajudou na parte de inteligência emocional. Ok? Bom, são algumas coisas minhas, tá? Espero que alguma delas ajude você ou que você tenha outras estratégias que te ajude também. E para a gente fechar aqui, eu queria deixar algumas sugestões para você ler, para quem gosta de livro, tá? Então, Gestão de Carreiras, do Joel Souza Dutra, Inteligência Emocional e Foco, do Daniel Goleman, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Para os perfeccionistas de plantão, esse livro é sensacional. Para os não perfeccionistas também é sensacional. Liderando para a Felicidade, do Jürgen, é um livro muito interessante. Mesmo que você não lidere pessoas, você lidera você mesmo, tá? Você pode liderar você mesmo. Então, aprender sobre liderança só vai te ajudar. E para quem não gosta tanto de ler, pode assistir também. Então, tem algumas sugestões aqui de filmes. Tem 2 desenhos super legal, Soul e Divertidamente. Fala muito sobre inteligência emocional, né? Deixa mensagens muito legais. Treinador Carter é um filme antigo, mas muito bom. Extraordinário, uma aula de habilidade social e empatia, né? Entre outras. Tem a TEDx da Amy Cuddy, sobre Fake Until You Make It. E é muito interessante isso, porque o estudo dela é sobre fisiologia. É sobre você conseguir mudar os seus sentimentos a partir do seu corpo. Então, você usar os 5 sentidos, né? Usar todos os seus sentidos e mudar os seus pensamentos a partir da sua postura. É muito interessante. Tem 2 documentários. Tony Robbins, que é conhecido como um dos maiores coaches do mundo. E a Brené Brown, que também é autora daquele livro que eu comentei, da Coragem para Ser Imperfeito. A Coragem de Ser Imperfeito. E esse é um documentário, é uma palestra dela sobre coragem. Bom, essas são as minhas recomendações e espero que tenha contribuído com vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa nova e que vocês possam aplicar isso na vida de vocês. E acho que agora eu fechei aqui o último ponto, né? E é isso. Muito obrigado e eu abro para perguntas. Opa, Gabriel, obrigado aí pelo seu workshop, pelo seu webinar, cara. Foi bem legal. Toca bem fundo em quem é consultor aqui, principalmente em mim, porque eu deixei a família lá no Brasil, tô aqui há 5 dias. E realmente são as pequenas vitórias, né, que fazem o mundo andar. Isso é sensacional, cara. Meus parabéns. Só queria te dar os parabéns mesmo. Obrigado. Opa, eu também queria falar um pouquinho. Eu gostei bastante. É um assunto que eu nunca tinha parado assim pra pensar, se bem que de vez em quando a gente para e pensa em todo tipo de coisa, mas é realmente um assunto que pega bastante gente de jeito quando a gente tá mal assim. Sempre tem que dar aquela animada, porque senão não vai pra frente. Com certeza, certeza. Obrigado por compartilhar. É isso aí, agradecer, Gabriel, muito boa a talk aí, muito engrandecedor. E quando é que você vai falar aí mais sobre uma autogestão aí, pra gente ter um autoconhecimento? Bom, obrigado pela sugestão e podemos marcar a próxima. Se você puder me mandar itens que você gostaria de ver, nós podemos falar sobre isso. Ok? Muito obrigado pela sugestão. Vamos falar sim. Viva Gabriel, obrigada pelo webinar. Eu já tinha chegado a este tópico e gostava de perguntar se posso partilhar um curso gratuito do LinkedIn
que é relacionado com inteligência emocional aqui no chat, para quem estiver interessado. Eu acho que o curso é bastante interessante e se tu ainda não o viste, se calhar também pode ser interessante para ti. E definitivamente vou incluir este tópico novamente na minha to-do list. Com certeza, fica à vontade. Pode partilhar, sim. Gostaria de parabenizá-lo aí pelo webinar. Realmente foi um assunto que eu já vinha estudando e pesquisando por essa questão mesmo que você comentou dos perfeccionistas aí, é uma coisa que isso me incomoda muito, sabe? E peguei várias dicas aqui, anotei várias dicas interessantes que certamente irei colocar em prática. A Brené Brown, mesmo você deu como exemplo, aí, tem uns livros incríveis, recomendo mesmo a leitura que você passou. E parabéns aí pelo workshop, muito bom. Obrigado. Fico feliz que tem algumas dicas, algumas ferramentas aí que vão te ajudar, que você conheceu. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Gostaria de apontar o seguinte, para quem já leva umas décadas de carreira, que por muita ajuda, livros, blogs e todas as fontes de ajuda que possam existir, e há muitas, e às vezes o problema é que há mesmo muitas e é difícil de separar o que é bom, menos bom, assim, fraquinho, não há nada que possa substituir a aprendizagem que qualquer pessoa pode decidir fazer de si própria e daquilo que a rodeia à medida que vai vivendo. Isso é uma frase batida, mas é à medida que vou entrando nos anos, e daqui a nada faço 56, é cada vez mais evidente que nada pode substituir a tua inteligência na apreciação daquilo que te impacta diretamente. Mais do que qualquer livro, o melhor autor de autoajuda para uma pessoa inteligente e disposta a trabalhar é a própria pessoa, porque nenhum percurso é igual ao nosso, só o nosso é nosso. Todos os outros podem dizer uma coisa, às vezes pegamos no livro ao lado e dizem uma coisa diferente, ou às vezes até o contrário, porque são as verdades das pessoas que fizeram dos autores daquele livro. Pode ser verdade para 1 milhão de pessoas e não fazer sentido para nós. E não há nada de errado connosco por causa disso. O nosso percurso é só nosso. E isso tem que ser posto em perspectiva. Não vale a pena tentar seguir um modelo e depois não funciona, saltamos para o outro modelo e ao terceiro modelo começamos a pensar qual é o problema comigo, o que é que se passa. Às vezes não se passa nada. Às vezes não há problema tão grande que não possa ser resolvido mudando simplesmente de paradigma. Eu tenho que fazer o meu próprio livro. E é isso que eu gostaria de partilhar. Mas sim, como já sou velho, muitas das coisas que aqui passaram, pronto, também já são velhas para mim, não? Mas a lição maior, depois de ter passado por tudo isso, a lição que fica é esta. Obrigado por compartilhar, com certeza, né? Cada pessoa é única e é só nós mesmos podemos dizer aquilo que funciona ou não funciona pra gente. Eu acredito muito que a gente pode aprender com os outros, né? A gente pode aprender com livros, a gente pode aprender conversando com outras pessoas, mas a decisão de o que a gente vai usar ou não na nossa vida e aquilo que funciona ou não para nós temos que testar e validar. E com certeza, né? Cada indivíduo é único. Concordo com você. Obrigado por compartilhar. Bom, se não tiver mais perguntas, a gente encerra por aqui. Queria agradecer a todos vocês pela presença, né, e ao Albei por ceder esse espaço aqui pra gente poder compartilhar conhecimento e aprender uns com os outros. Então, muito obrigado e até uma próxima, gente. Ah, desculpa, peraí, vai embora.